Olá, hoje eu trago para você um dos maiores artistas plásticos do Brasil, Cândido Portinari. Ele nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Brodowska, em 1903 e faleceu no Rio de Janeiro em 1962 com uma morte muito curiosa. E recentemente, agora no ano de 2022, o MIS, o Museu de Imagem e Som de São Paulo, realizou uma grande exposição, uma grande experiência com as obras do artista. Para falar sobre ele, estou aqui com a professora Rosana Prata, que é uma especialista na obra de Cândido Portinari, é professora de arte, e vamos falar sobre essa história. Seja bem-vinda, viu, professora? Obrigada, Vacira, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus espectadores. Por que o Cândido Portinari é essa grande referência como pintor no país? Olha, Cândido Portinari, mais conhecido por Candinho, foi assim uma das grandes revelações do modernismo brasileiro. Logo depois daquela primeira geração modernista, ele foi um artista que pintou a nossa terra, pintou a nossa gente, daquela forma como ele viveu na sua infância, como ele viveu depois no Rio de Janeiro, estudando na Escola de Belas Artes. E quando ele foi embora para Paris, lá ele sentiu que ele precisava mostrar para o mundo a sua gente. Então tudo dele retrata o nosso Brasil. Rosana, você é pedagoga, tem especialização em administração escolar e orientação educacional, é graduada em educação artística e música, com especialização em arte, educação, linguagens artísticas e práticas pedagógicas. Agora, esta imersão que o museu lá propôs, o que você vê em termos assim, de experiência? É uma coisa nova? Vacira, o MIS Experience, que é a parte específica para esse tipo de exposições, ele tem feito essa proposta e de levar a obra do artista para que as pessoas sintam, para que as pessoas realmente entrem na obra. E essa é a proposta dessas grandes exposições. São exposições muito interativas, claro que com reproduções, grandes reproduções. A proposta, inclusive, do espaço lá são reproduções em tamanhos gigantescos. Você entra no espaço, você se depara com uma obra, uma reprodução de uma obra em tamanho monumental. E você interage com ela, porque a tecnologia ela está muito a favor da imersão das pessoas no mundo das artes. Foi por alguma data comemorativa do Portinari ou não? Sim, existe o projeto Portinari, que é um projeto que foi criado pelo filho de Portinari, que é João Cândido Portinari, na PUC do Rio de Janeiro. João Cândido é professor e grande pesquisador da obra do pai. E ele então, o projeto Portinari comemora nesse ano 43 anos de existência no Brasil e no mundo, que o projeto tem levado Portinari pelo mundo afora. Então essa exposição foi uma parceria do projeto Portinari com o museu e com outras instituições para que essa exposição acontecesse. Você falou aí no filho dele, a mulher dele também foi uma grande aliada na obra dele, né? Sim, a mulher, ela era parceira, E ele teve, assim, grandes parceiros, além da família, mas ele teve grandes parceiros. O próprio Machado de Assis, ele desenhou várias coisas para alguns livros do Machado de Assis. Aquela pintura maravilhosa que tem na capela, lá em Belo Horizonte, na Pampulha, na igreja da Pampulha de São Francisco de Assis, parceria dele também com Oscar Niemeyer. Então ele tinha grandes amigos e parceiros na sua obra. Ele participou da Semana da Arte Moderna como modernista? Na semana não, mas logo depois ele era amigo desse pessoal todo. Então a gente pode dizer que ele já estaria na segunda geração modernista. Então ele fazendo parte dessa segunda geração, mas na semana especificamente não. Como você se referiu, ele sempre pintou, retratou a nossa gente, essa brasilidade. Isso. E tem obras assim super famosas como Retirantes, uma, por exemplo. Sim. O que ela mostra? Nossa, é uma série, na verdade, Retirantes é uma série. São 3 telas com o tema
essa vida que ele conseguiu entender e conseguiu visualizar. Ele até nas suas biografias a gente percebe que dizem que ele, na fazenda onde ele morou, aqui no interior de São Paulo, em Brodowski, ele via a chegada de muitos retirantes que saíam do Nordeste em busca de melhores condições de vida no Sudeste. E essa nossa região aqui, próxima a Brodowski, era uma região de muitas fazendas de café, então eles vinham para trabalhar nas lavouras de café. E ele via essas pessoas, ouvia as histórias dessas pessoas, e nessas histórias ele percebia a dificuldade do retirante, de sair da sua terra em busca de melhores condições, e às vezes deixavam os filhos pelo caminho, enterravam as crianças. Uma das pinturas dessa série dos retirantes é Criança Morta. Então é uma criança morta nos braços da mãe, e aquele ambiente, aquela sensação, aquelas cores, né, que ele retrata nessa série, de tristeza, de dor, de abandono, de fome. Voluntariamente, o Portinari ele foi exilado no Uruguai. Isso. E foi produtivo em termos artísticos essa época? Foi, porque exatamente no exílio o Portinari ele teve uma época que ele foi militante, e um militante político muito forte, né? Então, nessa época do exílio, ele estudou mais a sua gente, ele pesquisou mais a sua terra, e ele se inspirava numa frase do Tolstói: se você quiser pintar de verdade, que a sua pintura chegue a alguém, comece por pintar a sua aldeia. Então, ele se inspirava justamente nisso. Que é a sua comunidade, que está perto de você. Isso. Agora, ele chegou até Nova York, né? Tem pinturas Sim. dele na ONU. Como é que é isso? Essa eu acho que para mim foi a melhor influência de um governo para um artista da sua terra, né? Na verdade, o secretário-geral da ONU lá na época, 1958, acho que 1958 a data exata, ele solicitou a cada país que doasse uma obra de arte de um artista da sua terra para fazer parte do espaço e do acervo da ONU. Então, na época, Juscelino Kubitschek solicitou a Portinari que fizesse, e Portinari então pensou muito na sede da ONU o que fazer: guerra e paz. Então, são os dois grandes murais, né? São os seus maiores murais, Guerra e Paz, e que ele retrata de uma forma totalmente diferente. A guerra para ele não eram os canhões, não eram... a guerra, na verdade, para ele era a dor, a tristeza, o sentimento que a guerra causaria nas mães, nas crianças. Então é um painel quase que monocromático em tons de azul, e que demonstra todo esse sentimento que a guerra causava nas pessoas. E, por outro lado, o painel da paz é um painel todo alegre, em tons quentes, em amarelos, vermelhos, que retrata crianças brincando, retrata mães com crianças, retrata animais domésticos. Então, são dois painéis maravilhosos, maravilhosos. Esses painéis estiveram no Brasil. Em 2010, eles vieram para o Brasil. Estiveram Ficou exposto aqui. Aí. Ficaram no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, Belo Horizonte, e isso numa proposta do filho, João Cândido, né, com esse projeto. Ele é um curador, ele administra Sim, a obra do pai? Sim. O trabalho dele, Evacira, foi de tentar catalogar, e eles fizeram um catálogo muito importante, muito bem feito, porque a grande maioria das obras de Portinari, ele tem uma média de 5.000 obras. A grande maioria faz parte de acervos particulares. Então, não se consegue visualizar tudo que ele produziu, né? Muitas obras são de acervos particulares. Pois é, Rosana, ele morreu novo, com 50 e poucos anos, produziu tudo isso e deve ter vendido, porque é acervo particular? Sim, muitos, porque ele tinha muitas amizades, ele tinha um relacionamento muito bom com as pessoas, com o governo, né? Tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal. Ele tinha esse acesso muito bom. E as obras dele realmente mostravam o nosso país. No Rio de Janeiro, a gente tem naquele Palácio Capanema,
tem uma série também de murais que são os ciclos econômicos brasileiros. Então, o ciclo do ouro, do café, da borracha, da mineração, né? Tem todas as ideias dos ciclos na linguagem meio expressionista, meio cubista, né, da obra de Portinari. Em Batatais, aqui no interior de São Paulo, também tem as obras dele numa igreja, né? Isso. O que tem lá? É na matriz de Batatais. Inclusive, quando a gente faz, eu já fiz muitas, né, viagens com grupos de alunos para conhecer a obra de Portinari aqui perto, porque eu brinco na sala de aula que Portinari é nosso vizinho, é só atravessar a ponte, né? Ele tá bem ali. Pertinho, né? Brodowski, é pertinho. Então, Batatais é o lugar que a gente passa primeiro, porque aí você visita a matriz e ele tem as cenas da Via Sacra pintadas e alguns outros painéis também, que Portinari gostava muito de afrescos. Ele começou a pintar criança pintando afrescos, né? E que é aquela pintura que fica na parede, né? E na matriz de Batatais, então, tem as cenas da Paixão de Cristo e tem alguns afrescos pintados por ele também. E em Brodowski tem também na igreja, né? Além do museu dele. Sim, em Brodowski tem o Museu Casa de Portinari e tem a igreja, que é a capela, que Brodowski é muito pequenininho, né? E foi por essa capela, que é a capela da cidade, que ele gostou e viu que ele tinha aptidão para pintura. Ele tinha aproximadamente uns 8 anos. Criança. Vieram pintores italianos para pintar essa capela de Brodowski. E aí, como ele gostava e vivia ali um pouco esse ambiente de desenho, ele desenhava muito bem, alguém da cidade convidou para ir ser assistente dos pintores. E ele começou a pintar lá. Essa capela, isso. E no espaço do Museu Casa de Portinari tem uma coisinha pequenininha que eles chamam Capela da Nona, que era a homenagem que ele fez para a sua avó. Então, nessa capela, quando você entra, assim, ela é pequenininha mesmo, no máximo 3 pessoas lá dentro é o espaço. Aí tem, assim, os afrescos bem grandes em tamanho natural, da avó, do avô, bem na entrada, assim, é muito bonito. É muito interessante. Os pais dele eram pintores também? O pai, ele tinha habilidades artísticas, muitas habilidades artísticas, então ele incentivava. Tanto incentivou que mandou com 15 anos para o Rio de Janeiro, para a Escola Nacional de Belas Artes, onde ele era aprendiz. Como ele não terminou os estudos oficiais, né, ele terminou só o curso primário. E aí ele não tinha, né, segundo grau, né, como a gente diz hoje. Na época era, nem sei como que falava na época dele, ele teve só o curso primário. E aí o pai, então, incentivando, mandou ele para o Rio de Janeiro, para a Escola de Belas Artes, como aprendiz. E lá ele foi se revelando e até ganhar um prêmio e foi embora para Paris. Para aperfeiçoar. Isso. E veio uma influência europeia, né? Sim, porque essa ida dele para Paris já estavam acontecendo, né, por toda a Europa, principalmente Itália, França, lugares em que a arte, Espanha, lugares em que a arte se desenvolveu muito com as vanguardas europeias. Então aí ele teve influência do cubismo, ele teve influência do expressionismo, do abstracionismo. E depois ele teve uma influência muito grande da arte muralista mexicana, que eram também grandes muralistas, Diego Rivera, né, que foi marido de Frida Kahlo. Então ele teve essa influência muito grande também dessa arte muralista. Por isso esses grandes trabalhos dele. Todas essas influências, com todas essas linhas de saberes, ele criou uma identidade. Sim. Você olha para algumas obras dele, você percebe características cubistas, que é aquela obra geometrizada, né? Você percebe algumas tonalidades monocromáticas e você percebe também a expressão, né? Não é aquela coisa muito realista, né? Muito, vamos dizer assim, renascentista, né? Que é aquela coisa certa, realista, perfeita, simétrica, mas você percebe uma mistura de estilos. Rosana, e para ele, para os curadores, assim, qual é a obra mais importante? É possível eleger? Olha, Vacílio, eu acredito que não. Os painéis Guerra e Paz
são considerados a obra mais emblemática, né? A obra que mais chama a atenção. Tanto que o filho, nessa possibilidade que ele encontrou de trazer a obra para o Brasil, porque a grande maioria dos brasileiros não conhecia essa obra. E está aí um convite, né? Quem for a Nova York, isso, incluir, entrar na ONU, isso, e né? visitar lá a obra do brasileiro. O que ele descobriu? Em 2010, a sede da ONU ia passar por uma reforma muito grande. Então, aí o governo brasileiro, na época, solicitou ao secretário-geral da ONU o empréstimo das obras para que elas pudessem vir para o Brasil. Do Brasil, elas foram para a França, da França, elas foram ao Japão, do Japão à Noruega. Não sei exatamente o roteiro qual foi, mas daqui elas foram para o exterior, passaram por uma restauração e o legal disso é que essa restauração ela foi feita aberta ao público. Então, durante muito tempo, lá no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, eles iam restaurando os painéis e as pessoas podiam participar, assistir o restauro. Isso foi uma coisa também fantástica. Extremamente educativa, extremamente educativa. E aí a inauguração foi oficial no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Assim, aquele ambiente maravilhoso do teatro, os 2 painéis lá para quem quisesse visualizá-los e interpretá-los. E você, como uma professora de arte e dedicada às artes, por que a arte é tão educativa? Por que tem aquela palavra, a arte recupera, restaura, salva? Porque a arte tem essa função, né, Vacira? Se a gente for pensar ao longo da história aí da arte, ela atendeu aos poderosos, aos reis, aos imperadores, ela atendeu à igreja, né? Ela foi durante muito tempo encomendada pelos reis, encomendada pelos papas e depois com a modernidade, com as transformações do mundo, com a revolução, a própria revolução industrial causou nos artistas essa transformação em tentar colocar para o mundo sentimentos e emoções e a gente consegue perceber isso ao observar uma obra, ao ler um texto, ao assistir um espetáculo, seja de música, de teatro, de dança, isso mexe com as pessoas, com certeza. E nós estamos falando dessas obras que mexem, né, com a arte de modo geral. Quais outras obras impactantes do Candinho? Do Candinho. Olha, eu gosto muito de Tiradentes, que é um painel também muito bonito, né, que ele retrata a trajetória, a vida de Tiradentes. Gosto muito das pinturas dele lá na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, né, que são muito bonitas. Ele tem uma série de brincadeiras infantis, ele tem uma série de mulheres, ele tem uma série de trabalhadores. Então, O Lavrador de Café é uma obra que pesa, né? O trabalhador, o exagero que ele causa, por exemplo, quando você observa a pintura, as mãos grandes, os pés grandes, justamente para tentar causar na gente essa sensação de que o trabalho braçal, ele tinha força, mas ele tinha poder, né? Então esse tamanho da mão, tamanho dos pés do trabalhador. E essas para mim são as pinturas dele que chamam bastante atenção. Rosana, após 2 gestões, você ocupou o cargo de diretora cultural na Fundação Cultural de Uberaba. E como que você sente atualmente a questão do desenvolvimento das políticas públicas? O que o município tem feito para a comunidade no sentido de valorizar os artistas que nós temos? Então, Vacira, eu acho que essa é a função principal de uma Secretaria de Cultura, no nosso caso aqui da Fundação Cultural. É valorizar e oportunizar ao artista que a sua terra, que a sua gente conheça seu trabalho, né? E esse trabalho, para ser conhecido, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser mostrado. Que bom que a Fundação Cultural reabriu a galeria, né? Com exposições de artistas locais, com exposições do acervo e os espaços, né? A concha acústica, o próprio TEU, né? Espaços disponíveis para os artistas e para o povo da nossa cidade ter esse contato. Tem 25 anos que você atua no Colégio Marista Diocesano como professora de artes, né? E por vários anos, por 12 anos, exerceu o cargo de coordenadora do SEAC, que é o setor de arte e cultura da instituição. E como que é o interesse do jovem em relação às artes, especialmente a arte plástica, e já que você também fez
muitas excursões com esses jovens, esses adolescentes, mostrando para eles, né? Então, Vacira, essa é a parte que eu mais gosto, porque realmente eles têm vontade de conhecer, eles têm vontade. Quando a gente começa a falar de qualquer assunto, qualquer artista, aí a primeira pergunta que vem, excursão, 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 porque eles amam estar lá. Eu já fiz várias, já levei vários grupos, tive oportunidades maravilhosas pelo colégio de visitar vários lugares, né, com grupos de alunos. Eu acho que a escola ela tem esse papel, né? A educação ela é bem mais do que simplesmente o saber, né? O experimentar, o vivenciar é muito importante. E a arte tem essa função dentro das escolas. Vamos falar agora do falecimento do Cândido Portinari. Como foi? Então, você sabe que foi assim que ele recebeu essa encomenda dos painéis Guerra e Paz, e tinha uma data para ele entregar esses painéis, né? E o governo federal assumiu o compromisso com a ONU de entregar os painéis como a obra, né? Que seria a obra brasileira lá. Ele já estava com um sério problema de intoxicação com as tintas. Com as tintas? Com as tintas. Naquela época, hoje não, hoje as tintas elas passaram já por vários processos, mas naquela época a tinta tinha uma quantidade muito grande de chumbo e ele foi intoxicado ele vivia da pintura. Ele preparava a tinta? Sim, preparava. Inclusive lá no Museu Casa de Portinari, em Brodowski, tem várias palhetas, vários pincéis, tem vários objetos pessoais dele, né? Então tem várias paletas lá onde ele fazia as misturas das tintas. O azul é algo predominante? Sim, muito, muito. Inclusive tem alguns lugares lá que na parede eles fizeram o quadrante e deixaram ali o pedacinho da pintura, porque aí a casa passou por algumas restaurações antes de se tornar museu, né? E ele faleceu em 62. Em 68, a casa já se tornou museu. Foi rápido esse processo? Foi. O IPHAN, aliás, minto, a casa não se tornou museu em 68. O IPHAN fez todo o processo de tombamento da casa e em 1970 o governo do estado de São Paulo, então, adquiriu e a transformou em Museu Casa de Portinari. Mesmo assim, né? Foi rápido? Foi rápido. Foi rápido, foi. Rosana, esse envenenamento, então, né, essa intoxicação pela tinta, ela foi gradativa. Foi. Mas acentuou na época dos painéis. Dos painéis, porque eram muito grandes. Ele fazia uma estrutura de andaimes, porque ele era baixinho, né? Por isso o apelido Candinho, ele era bem baixinho. Ele tinha um problema físico, tanto que lá no museu em Brodowski a gente vê os sapatos. Um sapato dele tinha um salto grande assim, uma plataforma, e o outro normal, porque ele tinha um problema para equilibrar. Então ele subia nesses andaimes e ele ficava horas. E o artista não põe máscara, né? É a diferença do grafiteiro que usa máscara, mas o pintor não. Então ele teve esse contato muito forte, mas muito mesmo com a tinta. E esse diagnóstico para determinar que foi esse processo da tinta foi um período de doença? Ele ficou doente por um período ou não? Ele já estava doente quando ele começou a pintar. Tanto que a família ficou muito preocupada em pensar se ele poderia concluir ou não essa obra, né? Porque ele já estava tendo problemas respiratórios, problemas cardíacos, né? E ele queria concluir. Então agravou realmente mais no final da conclusão dessa obra. Aí já sabia que foi... Já. Eu acredito que essa tenha sido a última obra que ele fez, porque depois disso aí ele já não conseguia mais pintar. Bom, nós estamos terminando, mas é uma riqueza muito grande, não é? Do Cândido Portinari. Sim, sim. Eu acredito, Vacira, que os brasileiros precisam conhecer melhor Cândido Portinari. Esse ano a gente teve uma grande comemoração da Semana de Arte Moderna, né? Mas Cândido Portinari vai além, porque ele é tão atual, a obra dele é tão atual, né? E ele produziu muito nas décadas de 50, de 60,
né? Mas a obra dele é super atual. A maioria é sobre injustiça social. Totalmente injustiça social, totalmente. Tá aí o convite, né, para aprofundar mais na obra e na história do pintor brasileiro Cândido Portinari. Eu acabei de entrevistar a professora Rosana Prata, que é especialista em arte, professora de arte, de cultura e toda essa linguagem artística, né? Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, Vacira, foi um prazer falar com você e um prazer falar de um artista brasileiro que eu gosto tanto. Muito obrigada. Esse programa depois você pode acompanhar também no canal YouTube Vacira Corasp. E agora continue com a nossa programação na TV Câmara. Obrigada por sua companhia e até breve.